Computer. Ok. Olá. Boa noite, amigas e amigos. Hoje é o nosso segundo encontro Lectocinas. Meu nome é Machado de Assis. Eu estou aqui com a nossa coordenadora, Angélica Abe, e todas as presentes e o presente aqui. Hoje temos uma plateia mista, isso é maravilhoso, a energia feminina e masculina. Eu sou a Geisa Mourão, a idealizadora da Associação Oxitocinas, que é uma associação aqui da Suíça que trabalha com mulheres nas nossas transformações e nas nossas reinvenções, mulheres que estão espalhadas por todo o mundo. Eu vou agora compartilhar todo o trabalho da nossa coordenadora, Angélica Abe, que vai dar início ao nosso encontro. Hoje, então, o meu nome é Machado de Assis, com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, vamos lá. Vamos torcer para que tudo entre direitinho, né? Peraí. Compartilhar. Opa. Você consegue ir mais para cima ou... Consigo. Só um Ah, minutinho, eu acabei de entrar. Pera aí um pouquinho que eu já vou conseguir para você para tá. voltar. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Ó, isso, começa com o Machado de Tá. Assis. Tá Gente, bom aqui? Tá bom aqui, Angélica? Aqui é o primeiro, tá né? Tá. perfeito. Então tá bom. Vai me orientando que eu vou É, mudando. para quem me conhece e para quem não me conhece, meu nome é Angélica, né? Nós vamos continuar hoje. Vai ser na vez passada a gente começou com o conto do Machado de Assis, que é o conto mais famoso dele, que é o Alienista. O Machado é conhecido internacionalmente mais pelos contos, e já os livros dele são mais Cosa Nostra, né? São mais os brasileiros, nós brasileiros que gostamos dos livros dele. Vamos proceder da mesma maneira que da outra vez. Vamos deixar as perguntas para o final, se está ok para todo mundo. Quem tiver com o caderninho na mão aí, pode anotar as perguntas. Eu vou só fazer um lembretezinho do Machado, que o Machado nasceu em 1839, morreu em 1908. Os avós deles nasceram e morreram escravos. O pai dele foi aforreado, então ele era filho de escravos. Ele trabalhou como baleiro para ganhar dinheiro. Ele era muito pobre, ele foi engraxate, ele foi coroinha também na igreja. É, não teve formação escolar completa. Naquela época era muito difícil, né? Era mais a elite que poderia ir para a escola, e ele era pobre, ele era miserável, na verdade. É, Foi primeiro presidente e membro fundador da nossa Academia Brasileira de Letras. A cadeira dele é a cadeira 23, que tem o nome do melhor amigo dele, que é o José de Alencar, que ele gostava demais. E é isso aí, escreveu 10 romances, 10 peças de teatro. Volte, Geisa, Perdão. 200 contos, mais de 600 crônicas e 5 coletâneas de sonetos e poemas. Quem quiser saber mais, na primeira conferência nós esmiuçamos a vida do Machado todinha, a biografia dele, então basta ver a primeira conferência. Então vamos continuar? Eu coloquei para vocês, eu disponibilizei para vocês dois sites maravilhosos. O Machado de Assis já caiu em domínio público, então a obra dele todinha está de graça na internet, é só a gente baixar. Mas o problema é que a obra dele ela é imensa e está muito dispersa na internet, né? Os contos num lugar, as crônicas em outros, romances em outros. E desses dois sites aí, a obra está completa, não tem vírus, é muito bem feito. No site do MEC tem até peças de teatro que foram feitas com a obra dele, para quem quer ver. É muito interessante, é muito rico. Então, quem quiser, esses dois sites são os melhores que existem sobre Machado de Assis. Próximo PDF. Eu esqueci, eu cometi um crime assim enorme na vez passada. Eu faço meu meia-culpa aqui. Eu esqueci de falar que do auto-engano, o auto-engano é uma marca assim muito grande do Machado de Assis. Em vários contos, nos livros dele, nos teatros dele, muitos personagens vivem o auto-engano.
E o auto-engano, o termo é autoexplicativo, né? É você mesmo se enganar. Às vezes a gente engana as pessoas, mas às vezes a gente se engana também, né? De não querer ver a realidade, de querer tapar o sol com a peneira e não querer ver a realidade. Muitos personagens mentem para si mesmos na obra do Machado e, consequentemente, mente para os outros também, né? Agora, eu gostaria que alguém lesse essa citação aí, que eu achei na internet muito boa, sobre o auto-engano. Eu posso Posso? ler. A Ah, Leonida? Lê você, a Leonida. posso ler. Grande parte dos seus personagens mentiram para si mesmo. Desde Brás Cubas e Quincas Borba até o pobre de coitado do Bentinho, resultando numa vida medíocre enquanto pensava realizar feitos nobres. Machado delineava todo o auto-engano dessas almas desencontradas e por tabela a sociedade brasileira. Brás Cubas era um nobre medíocre, Quincas Borba, o filósofo da filosofia furada, e Bentinho, o corno frustrado, ciumento e ressentido, que se achava ultrajado e merecedor das mais altas honrarias. Então, por aí vocês veem, né, que nos três grandes romances que fizeram a tríade realista, todos os personagens se autoenganaram, né? Mas isso está presente nos contos, em vários contos deles, isso existe também. E eu esqueci de falar isso, que isso é uma marca do Machado de Assis também, o autoengano. Podemos passar para o próximo. Pronto, vamos entrar agora na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que marca a entrada do Brasil no movimento realista. É, Pronto. Aqui eu coloquei em paralelo o romantismo com o realismo, porque o Machado de Assis, é raro isso, hein? Um autor que viveu dois períodos na história da arte, da literatura. E ele viveu dois, a metade dos livros dele estão no romantismo e a outra metade está no realismo. Então eu quis colocar um paralelo entre o romantismo e o realismo. O realismo veio para fazer contra ele veio realmente para bater de frente com o romantismo. Na época do romantismo, estou pegando em linhas gerais, hein, gente? Tinha o idealismo muito grande, a idealização da mulher, a idealização do herói nacional, então tinha o romantismo. Os personagens do romantismo não são personagens muito complexos como você vê no realismo. Outra coisa muito importante também no romantismo é que as pessoas, todo mundo é muito bonzinho, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo está buscando o ideal, né? O romantismo é isso, todo mundo quer fazer o bem. E até os vilões, assim, você fica meio difícil mesmo você ver assim, a maldade dos vilões. Até os vilões não são tão vilões assim. Então tem esse subjetivismo. Tem um egocentrismo também, fala muito também do romance, mais dos ricos, né, da corte. Não fala muito do romance entre os pobres. Isso aí é o romantismo. E já o realismo, que vem para fazer um contraponto contra o romantismo, já é o oposto, né? Como o próprio nome diz. Ah, eu esqueci de falar, deixa eu voltar no romantismo. É, eu coloquei aí o nome dos maiores escritores do romantismo e também coloquei que o livro que marca a entrada do Brasil no romantismo foi o Moreninha, esse livro aí de 1844, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E já indo para o realismo, é um pouco o contrário do romantismo, né? É o retrato da realidade, é o cientificismo, não tem idealização da mulher. A gente vai ver como que ele fala da mulher. Nesse livro aqui, Helena. Ah, a Helena é educada, ela é fina, ela é ela fala várias línguas, ela sabe costurar, ela sabe bordar, ela é linda. E já as mulheres do realismo é outra coisa. Vocês vão ver como que ele descreve a mulher, é outra coisa. Não tem essa história de herói nacional. Tem uma certa denúncia social também. E também tem a questão nessa época do realismo, tá o Charles Darwin, tá a teoria do evolucionismo, né? Do Charles Darwin está em alta, o socialismo do Marx, o positivismo também. Então, é uma época onde se fala muito do cientificismo.
E o livro que eu já falei, que marca a entrada do Brasil no realismo, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Continuemos. Podemos continuar, Geisa. Não tá rindo. Depois nós vamos voltar e nós vamos fazer. No final, eu coloquei duas pinturas, uma do realismo e uma do romantismo, para a gente poder fazer uma comparação, para a gente ver em uma outra arte, né? O que que é a diferença entre esses dois estilos artísticos. Vamos começar com a primeira citação, Geisa ou a Leonilda? Eu sigo. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. É, na outra. Na primeira conferência eu falei sobre a questão da chave de leitura, né? Que todo grande clássico tem uma chave de leitura, uma chave de interpretação, né? E no Machado de Assis sempre vem no começo, é uma marca dele, sempre vem no começo a chave de interpretação do texto. E esse, quando ele fala que ele é um defunto autor e não um autor defunto, você já pode esperar. O que que a gente pensa quando a gente para um pouco para pensar nisso, né? Se a pessoa está morta, ele desprendimento, ele não está nem aí para a crítica dos outros, para o olhar alheio, porque as pessoas vão falar. O despreendimento do Brás Cubas, assim, ele é de uma imoralidade, às vezes, que até assusta. Mas por quê? Como ele está morto, ele não está nem aí, ele não é mais desse mundo, entendeu? Então, quando a gente lê isso no começo do livro, você já sabe, o Machado já está falando com a gente o que vocês têm que esperar desse livro. Entendeu? O autor vai abrir a boca mesmo, vai falar sem filtro. Próxima citação. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento Ah, sublime. desculpa, Leonildo, deixa eu fazer a introdução dessa citação. O Brás Cubas, ele decide criar o emplastro Brás Cubas. Esse seria um emplastro revolucionário que curaria as pessoas de uma doença que as pessoas não têm. Então, ele pensou, que ele ia ficar rico e famoso. Pode começar com a citação, Leonildo, desculpa. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas de remédio, essas três palavras: emplasto, Brás Cubas. Para que negá-lo? Pois então, o Brás Cubas, ele decidiu que ele ia criar, ele está falando aí, né, um emplastro anti-hipocondríaco. Para começar, a gente tem que entender, né? O prefixo anti quer dizer uma oposição, né? Por isso que a gente fala anti-alérgico, anticristão. E hipocondríaco significa a pessoa que tem doenças imaginárias, né? Que pensa que tem uma doença, mas na verdade ele não tem. E ele vai criar um emplastro para cuidar dessas doenças, ou seja, ele vai combater doenças que as pessoas não têm. Nós todos conhecemos pessoas assim, né? Que basta a gente falar, contar uma história de alguém doente, que a pessoa começa a dizer, ai, tô sentindo dor aqui, tô sentindo isso também, né? Isso é normal, acontece muito de ter pessoas que são hipocondríacas. E ele decide que ele acabaria com os males da humanidade, com as pessoas da humanidade que sofrem de doença que elas não têm. Mas o mais engraçado nessa história é o seguinte, que qual foi o motivo da morte do Brás Cubas? Como foi que ele morreu? Para quem leu a história, né? Quem não leu não sabe, né? Ele morreu justamente
pelo oposto do emplastro dele. Ele morreu porque ele pegou uma gripe e ele estava tão assim, fissurado nessa ideia desse emplastro, que ele não cuidou da gripe e essa gripe, uma bobeira, um resfriadinho bobo. Foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo e ele acabou morrendo. Tem até o momento que ele fala assim, que ele morreu por causa do emplastro. É nesse, na próxima citação vocês vão ver. Ele fala assim: eu morri por causa do emplastro, eu morri porque eu tinha uma ideia fixa. Quem tem, pode ler a próxima citação? A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um largueiro, antes uma trave no olho. Se não quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar, adoeci logo e não me tratei. Tinha um emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Pois então. Então, ele queria criar esse emplastro, que seria um remédio que a pessoa tomaria e não sofreria de um mal que a pessoa não tem. Não é isso? E ele morre do quê? Ele estava preocupado com doenças que as pessoas não tinham e ele mesmo morreu de uma doença real. Se o Brás Cubas ele fosse um pouquinho hipocondríaco, ele não teria morrido. Essa é a maior ironia desse livro. Ele que se preocupa tanto em ganhar dinheiro, em fazer o emplasto para uma doença imaginária, ele mesmo não preocupou com a doença real que ele tinha. Essa, para quem lê o livro, é muito engraçado. Imagina a bula desse emplastro do Brás Cubas. É muita pataquada, né? Só o Brás Cubas mesmo para inventar uma loucura dessa. Vamos passar para a próxima citação. A próxima citação é o seguinte: o Brás Cubas ele teve quatro amantes na vida dele. E teve um momento na vida dele que ele foi amante da Vigília, que é uma mulher casada, e ficaram por anos. Ele foi amante da Vigília. E nessa citação, que é belíssima, essa citação, ela vai visitá-lo quando ele está no leito de morte dele. E nesse momento, quando ele a vê na porta do quarto dele, ele não vê a Vigília como ela era, né, com os traços, com as marcas da idade, mas ele a vê como ela era na época que eles estavam juntos. Então, vocês podem ler, depois eu continuo o comentário. Ela é Vejo, Leonilda? sou eu. Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante um minuto, sem ânimo de entrar. Da cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que não nos víamos, e eu via agora, não qual era, mas qual fora, quais foram os ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e esse punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é o ministro da morte. Nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade. essa passagem esse livro tem muita poesia, tem muita filosofia. Essa passagem ela é lindíssima, porque ele fala. Primeiro eu tenho que explicar que Ezequias no livro de Reis, é um senhor que estava quase morrendo, no leito de morte dele, ele orou, pediu a Deus e Deus aumentou, deu mais 15 anos de vida para ele. E o Machado, ele está falando o quê? Ele está falando, quando ele encontra a vigília na porta do quarto, ele volta no início da relação deles através da saudade, e ele a vê mais jovem. E ele fala que a saudade foi mais forte que o tempo, que a saudade venceu o tempo. Eu acho isso lindíssimo por várias razões.
porque tô com um livro aqui maravilhoso que eu li no mês passado. Esse livro aqui, ó, chama A Desumanização da Arte, do Ortega y Gasset. E o Ortega y Gasset tem uma frase maravilhosa nesse livro, que eu nunca vou esquecer essa frase, vou sempre repetir. Ele tem uma frase que ele fala assim: Ortega y Gasset é o maior escritor espanhol do século XX. Ele fala assim: o tempo, esse guerreiro que vence todas as suas batalhas. Por quê? Nós somos todos escravos do tempo, não é isso, gente? O tempo passa para a natureza, para os peixes, para as árvores, para nós, para o homem, para a mulher, para o gordo. Todos nós, o tempo, ele é implacável. E o Ortega y Gasset fala isso. E na mitologia grega, eu não, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece que a mitologia grega tem os deuses que ficam lá no Olimpo, e tem Zeus. Zeus é o rei dos 12. Existem vários deuses, mas no Olimpo só tem 12. E o Zeus é o rei dos reis das divindades do Olimpo, né? Todo mundo morre de medo do Zeus, todo mundo morre de medo da ira de Zeus, e todo mundo é obrigado a reverenciá-lo. O único Deus que o Zeus tem medo, que ele teme e que ele reverencia, é o pai dele, que é o Cronos. Cronos, cronologia, Cronos é tempo em grego. Então, que vem de cronologia, cronômetro, né? É tempo. Então, assim, até Zeus, que é rei dos Zeus, teme o tempo. Então, o tempo, nós somos escravos do tempo. Aí chega o Machado, o que que ele fala? Ele fala que a saudade, ela pode mais que o tempo. Se isso não for poesia, eu não sei o que que é, gente. Isso é maravilhoso. Todos nós que, por exemplo, que tivemos um ente querido, que perdemos um ente querido, isso é verdade. Mesmo que a gente seja escravo do tempo, a gente consegue, com a memória, com a saudade, voltar naquela época, reviver a pessoa, reviver momentos com a pessoa. Então, eu acho assim, é simplesmente lindo. O Machado consegue colocar poesia dentro da prosa dele. Eu acho isso assim lindíssimo. Isso, um dos aspectos, tem muita poesia nesse livro. Eu quis relevar isso porque é realmente muito poético. É, vamos passar para outra citação. Antes, deixa eu explicar essa citação. Como eu já falei, né, do fato dele ser um autor que ele está escrevendo um livro do além-túmulo, ele não tem um despreendimento moral incrível. Essa passagem, ele vai falar de como que ele era quando ele era criança. O nome desse capítulo é O Menino é o Pai do Homem. Quem é que vai ler para nós? Agora sou eu. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai, nhonhô, ao que eu retorquia. Cala a boca, besta. O Machado. Ô, gente, o Machado, ele tem o dom da escrita. Essa parte, ele é ao mesmo, são sentimentos assim opostos. De um lado você ri, porque é engraçado, mas por outro lado você fica revoltado. Como que ele era mimado? Como que ele era sem limites? As coisas horrorosas que ele fazia. Eu acho assim, é o Brás Cubas, é a pena do Machado também. Como que ele consegue despertar na gente tantos sentimentos opostos ao mesmo tempo?
E eu coloquei essa citação aí para dar o tom já do Machado de Assis, e depois eu vou retomar mais, vou fazer um paralelo com essa história de o menino é o pai do homem, e também por causa do Prudêncio, o Prudêncio vai voltar mais tarde. Tem uma outra citação com o Prudêncio, que vocês vão ver como que o Prudêncio mudou. Vamos passar para a próxima citação agora. A próxima citação, tá, é, é a citação, isso. Essa é uma cena de quase morte que acontece com o Brás Cubas. Ele está andando a cavalo e ele escorrega o pé no estribo e o pé dele fica preso. E o cavalo começa a dar pinote e quer sair em disparada. E lá tem um peão, um negro, lá consegue dominar a besta e salva a vida do Brás Cubas. Ou ele ia se machucar muito seriosamente, com o pé preso no estribo e o cavalo sair correndo, ele poderia até morrer, o Brás Cubas, né? Ou ia se machucar muito gravemente. E o Brás Cubas, depois que ele se recupera do susto, assim, ele fala: vou pagar esse peão. Vou pagar esse cara que me salvou. Aí quando ele vai colocar a mão no bolso, ele está pensando, né? Ah, eu vou pagar ele cinco. A vida não tem preço, a minha vida não tem preço. Eu vou pagar ele 5 moedas de ouro. Enquanto que ele está procurando a moeda, ele fala: Não, eu acho que eu vou pagar duas. Depois, vou pagar uma. Depois ele vai dar uma moeda de só um. Dá uma moeda de prata na mão do rapaz. E nesse tempo que ele vai procurando esse dinheiro, vocês vão ver, ele vai mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia, e não dá a moeda total. E essa história do Machado de Assis, essa história, esse apego ao dinheiro, é uma característica muito grande do realismo. Porque o Brás Cubas, o rapaz salvou a vida dele. E ele fala, na hora do desespero, ele pensa, a vida não tem preço, eu vou pagar o cara. Mas na hora de pegar o dinheiro, ele só vai diminuindo. 5 moedas de ouro, 2 moedas de ouro, uma moeda de ouro. E depois tem um momento que eu não coloquei aí, porque senão a citação ficaria muito grande, que ele fica pensando, depois que ele dá a moeda para o rapaz, ele se arrepende, porque ele fala assim, ele fica pensando, quer saber de uma coisa? Não foi nem ele que me salvou. Quem me salvou foi Deus. Eu não deveria ter dado era nada pro rapaz. Isso é Isso. interessante porque essa história de dinheiro, nesse livro aqui, Esaú e Jacó, é um livro que ele escreve, é o penúltimo livro que ele escreve antes de morrer. O último livro que ele escreveu foi Memorial de Aires, e o penúltimo foi esse livro aqui. Tem uma cena parecidíssima, esse livro também é do realismo. Tem uma cena parecidíssima. A mãe desses dois rapazes, o nome do livro chama Esaú e Jacó. A mãe deles, a Natividade, ela dá 2.000 cruzados na bacia do mendigo que ela encontra na rua. E esse mendigo vai embora, fica muito feliz com esse dinheiro e vai embora. E no final do livro, esse mendigo volta, ele conseguiu transformar aqueles 2.000 cruzados em milhões, e ele ficou rico. E um dia ele está andando na rua e ele vê uma senhora pedindo esmola. E essa senhora, ele lembra que essa senhora pedia esmola na época que ele era pobre, junto com ele. Ele vai e pensa: Nossa, caramba, ela está aqui até hoje, eu vou dar um dinheiro para ela. Ele vai, entra num beco assim, põe a mão na carteira e tira também uma nota de 2.000 e dá para ela. E quando ela vai embora, ele também fala, ele pensa, devia ter dado era menos para ela. Só que é o seguinte, nessa época aí, foi no segundo Império do Brasil, estava assim, a inflação estava desenfreada, entendeu? Então, assim, o dinheiro desvalorizou demais. Ele deu a mesma moeda, deu o mesmo dinheiro, que era 2.000, mas nessa época já valia quase nada esse 2.000. Ele deu um 2.000 que não valia quase nada, mas ainda assim ele achou ruim. Devia ter dado menos para ela. Então, assim, esse apego ao dinheiro é uma característica muito forte do realismo, e é por isso que eu coloquei, não é por isso não, eu coloquei para vocês uma cartilha da moeda do Brasil, da moeda no Brasil. Essa cartilha ela foi emitida pelo Banco Central, e é interessante a gente ver como que o dinheiro desvalorizava, gente. Como? Muito mais do que a gente viveu quando a gente era criança no Brasil. Desvalorizava demais esse o dinheiro nessa época. E vocês também vão conhecer lá as patacas.
Vocês já ouviram uma expressão que fala não vale uma pataca, não vale meia pataca? Vem dessa época. A pataca é a moeda que durou mais, que circulou por mais tempo no Brasil. Ela circulou 139 anos. E eu achei interessante, eu achei super interessante. Por isso eu coloquei a cartilha para vocês da moeda. É, vamos passar para a próxima citação? A gente não leu Tirei, essa citação. Peraí. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, é que a gente não leu essa citação. A Ah, Leonida precisa, ou desculpa. não precisa ler. Desculpa, então introduzindo. Desculpa, gente, eu tô pulando. É, a Leia a Leonida, citação, você, gente, vocês vão querida. ver. Tá. vou ler, vou ler. Tirei um colete velho em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro. E durante esse tempo, cogitei se não era excessiva gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, meti-lhe na mão um cruzado em prata. Meti os dedos no bolso do colete e senti as moedas de cobre. Eram vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado de prata. Fiquei desconsolado com essa reflexão. Chamei-me pródigo, lancei a cruzada à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi? Tive remorsos. Vocês estão vendo? Como que ele não vale nada, esse Brás Cubas. O cara salvou a vida dele. No começo ele começa falando, ai, a vida não tem preço. Não tem preço se não for ele que for pagar, né? Porque se ele tiver que pagar, não vale nada a vida, né? Ele foi só diminuindo. 5, 2 moedas de ouro, depois uma moeda de prata. E aquilo que eu falei, no final ele ainda fala, quer saber de uma coisa? Não foi nem ele que me salvou, quem me salvou foi Deus. Eu não tinha que ter dado nada. Eu não tinha que ter dado nada. Gente, ele é ordinário demais, esse. Eu detesto, eu amo o Brás Cubas, mas também eu detesto ele. É horrível. São várias estações. É, capítulo 7, da citação 7 e capítulo 37. Ele vai falar agora da teoria das edições humanas. A teoria das edições humanas foi o Brás Cubas que inventou. Essa teoria é o seguinte. Essa teoria ela diz que cada edição que cada etapa da vida da gente é a infância, adolescência, vida adulta, velhice, cada etapa da vida da gente é uma edição melhorada da etapa anterior. E que a última edição, ela é dada aos vermes, porque a gente envelhece e morre, a gente morre, né, gente? Então a gente vai só se melhorando, mas depois a gente morre. Quem vai que ler essa Agora citação? sou eu. Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante. Isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Pois então, primeiro deixa eu explicar. O Pascal, Blaise Pascal é um filósofo que viveu no século XVII. E ele falava isso, né? Que o homem é um caniço pensante. O que que é um caniço? Caniço é uma vara muito fininha e que com o vento, né? Com o balançar do vento, ele vai de um lado e vai para o outro. O que que o Pascal está querendo dizer com isso? Que o homem, da mesma maneira que a vara vai de um lado e para o outro ao sabor do vento, o homem também é assim, fica só mudando de opinião, né? Vai para um lado, para o outro, só mudando de opinião. Mas o Brás Cubas, ele vai bem além do Blaise Pascal. Porque ele fala, ele vai e faz bem melhor, porque ele diz que o homem não é um caniço pensante, que o homem é uma edição. E qual que é a diferença da edição para um caniço pensante? As edições do Brás Cubas, elas avançam e elas se atualizam. Então, as edições presentes corrigem as edições passadas
de forma que no final a gente tem uma revisão, a última edição revisada e fiel. Mas só que o problema, qual que é o problema? O problema é que a última edição, quando você está perfeito, o que que acontece? Você Bom, morre e essa edição, o editor joga essa edição aos vermes. vermes. Essa passagem desse livro aqui, eu acho que ela é muito poética. Eu acho até assim, quando eu estava lendo, escrevendo, eu pensei, nossa, eu poderia falar para as pessoas até apagar a luz, pegar um vinho, quem fuma charuto, pegar um charuto e fumar, porque a gente pode parar para pensar, e nós, né? Nós somos o quê? Será que na nossa vida, cada etapa da nossa vida é realmente uma edição? Nós fazemos como o Brás Cubas fala? Será que a cada dia da nossa vida nós estamos querendo aprender mais, sermos pessoas melhores, lermos mais livros, ir mais ao teatro, fazer coisas boas, conhecer as pessoas novas, ou nós somos estáticos, parados no tempo? Como que a gente é? O que que a gente faz? Se a gente está seguindo as edições do Brás Cubas ou a gente não está fazendo nada da nossa vida? Eu acho muito bonito, muito filosófico. Realmente é uma verdade. O Machado conta, o Brás Cubas fala uma verdade, embora seja uma coisa um pouco trágica, porque ele fala que a última versão, a melhor das nossas versões, a melhor da nossa versão, ela é julgada aos vermes. É trágico, mas é a realidade. É a nós de saber o que a gente quer fazer, né? Ficar parado no tempo ou não ficar parado no tempo. De qualquer maneira, nós seremos todos julgados aos vermes. É a gente decidir se a gente quer ser uma edição atualizada do que a gente era antes, ou se a gente quer ser sempre uma velha edição. Muito filosófico, isso que o Machado fala nessa. Ele fala da teoria das edições humanas, que ficou bem conhecida. As pessoas que conhecem Machado de Assis falam muito dessa teoria das edições humanas. A próxima citação, nós vamos falar, o Prudêncio vai voltar. Lembra do Prudêncio? Aquele escravo que era maltratado, humilhado pelo Brás Cubas? Então, deixa eu fazer uma introdução. O Brás Cubas, ele está andando na rua e ele se depara com uma multidão que está em torno de uma cena de agressão. Um escravo está sendo espancado pelo dono dele na rua. O Brás Cubas reconhece quem é que está espancando esse escravo e ele vai ver quem é que é. É o Prudêncio que comprou, que ele está livre, né? O pai do Brás Cubas deu a liberdade para ele. Ele está adulto agora. Ele comprou um escravo e ele está fazendo com o escravo as mesmas coisas que o Brás Cubas fazia com ele. Quem é que vai ler a próxima citação? A Sou eu. Leonil ou Isso. a Geisa? A Leonil? Leonilda. Leonildo, Leonilda, Pode. parei, olhei. Posso? Parei. Pode. Justos céus, quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que o meu pai libertara alguns anos antes. Era o modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe o freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas. Podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Essa citação, gente, ela é muito profunda, sabe por quê? Porque há pessoas na vida, eu ia contar uma história, mas ia ficar muito longa, eu não vou contar não. Vou só resumir aqui. Há pessoas na vida que vivem uma experiência ruim e elas descontam em pessoas inocentes aquilo que elas viveram. Mas o oposto também é verdade. Tem pessoas que vivem uma situação ruim e eles falam assim: eu não desejo isso para ninguém, eu não quero que ninguém sofra o que eu sofri. Mas há pessoas que não estão nem aí, descontam mesmo umas nas outras. E olha o que que o Prudêncio está fazendo. A mesma coisa que ele sofria com o Brás Cubas, ele está fazendo com o escravo dele. Comprou um escravo, o escravo virou escravagista. Gente, é muita ironia.
É muita ironia. Isso o Machado, assim, ele não perdoa ninguém, né? Ele mostra pra gente mesmo como que a gente pode ser má, como que a gente pode ser mesquinho, como que o ser humano pode ser vingativo, se vingar até em inocentes. Esse livro, assim, quando eu tava, comentei até com a Geisa isso, nesse livro tem muita poesia, tem muita filosofia. Faz a gente pensar muito esse livro. Dá para você escrever um livro sobre esse livro e o seu livro ficaria maior do que o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos passar agora para a próxima citação, que vai ser. Ah, aqui nós vamos conhecer. Ah, tá. Aqui nessa citação ainda não, nós vamos conhecer o Quincas Borbas. O Quincas Borbas, logo depois desse livro, Memórias Póstumas, o Machado de Assis escreveu esse livro aqui, ó, Quincas Borbas. Por que que o Machado fez isso? O Quincas Borbas, ele é um personagem que ficou tão grande, mas tão grande para esse livro Memórias Póstumas, que o Machado de Assis se sentiu obrigado a escrever um livro para o Quincas Borbas. E nesse livro ele é um personagem secundário. E personagens secundários que crescem demais e que obrigam o autor a escrever um livro sobre ele, não é raro na literatura, e eu quis colocar alguns exemplos aí para dar para vocês. Já tem o Quincas Borbas. Para quem leu a Ilíada do Homero, Homero escreveu isso lá no século VIII a.C. Na Ilíada, o Ulisses, ele é um personagem secundário, mas ele ficou tão. O Ulisses foi. A Ilíada fala da Guerra de Troia, né? Foi ele que teve a astúcia de inventar, que deu a ideia de inventar o cavalo de Troia, que fez os gregos ganharem a guerra contra os Troias, contra a cidade de Troia. Então, assim, o Ulisses era muito inteligente. E ele ganhou, ficou tão grande na história da Ilíada que o Homero escreveu a Odisseia. A Odisseia é o retorno são as aventuras do Ulisses. Odisseia, Ulisses em grego se diz Odisseu. É por isso que o livro ficou Odisseia, é a história do Ulisses. No livro também, outro livro, no livro Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, o primeiro volume ele é fechadinho, né? Tem começo, meio e fim. Mas quando ele terminou, fez um sucesso tremendo, o Don Quixote, todo mundo fica querendo saber o que aconteceu com o Sancho Panza. Sancho Panza. E o Cervantes, ele foi obrigado a escrever o livro, o segundo livro, Don Quixote. Embora o nome seja Don Quixote, o segundo volume é só sobre o Sancho Panza. Tem um outro livro também, As Aventuras dos Tom Sawyer. Tem um personagem secundário também, que era o Huckleberry. O autor foi obrigado a escrever As Aventuras do Huckleberry, porque ele também é um personagem secundário que ficou muito grande. E também nas aventuras do Tintim, o Capitão Haddock, o Hergé, também foi obrigado a escrever as aventuras do Haddock, porque são personagens que ficam tão grandes, mas tão grandes dentro de uma obra, que não cabe mais naquela obra, e o autor se sente obrigado a escrever. Então, assim como o Machado viveu isso, outros autores também viveram isso, de ter que escrever um livro para um personagem secundário. Nesse capítulo, nós vamos falar do Quincas Borbas. O Quincas Borbas ele se tornou tão grande e tão importante porque o Quincas Borbas ele é uma sátira do filósofo francês Augusto Comte. O Augusto Comte ele é o pai, considerado o pai do positivismo. O positivismo é uma corrente científica, não foi ele que inventou, mas como propagador, a cara do positivismo é ele. Então ele acabou sendo considerado o pai do positivismo. Próxima citação? Vamos lá. Dito isso, peço licença para ir um dia desses expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, como faz dar um grande passo adiante de Zenon e Sêneca, cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral. É singularmente espantoso esse meu sistema. Retifica o espírito humano, suprime a dor,
assegura felicidade e enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo, de humanitas, princípio das coisas. Bom, não sei se vocês concordam comigo que o que o Quincas Borbas fala não tem pé nem cabeça, a gente não entende nada do que ele fala. Tem uma citação dele, eu não quis colocar porque exigia já, porque ele, na outra citação, ele fala do mito da caverna de Platão. Ele fala: os gregos acharam a verdade dentro de um poço, mas eu achei a verdade na rua. Ele é completamente louco. E esse Quincas Borbas, ele cria a filosofia dele, chama humanitismo. E o Augusto Conte, ele criou uma filosofia que chama o humanismo. O humanismo do Augusto Conte é o humanitismo do Quincas Borba. O que que é o que que é o humanismo do Augusto Conte? Tem que fazer uma introdução rapidinha aqui da filosofia, rapidinha aqui do Augusto Conte. O Augusto Conte, com a sua teoria humanismo, era o seguinte: o homem no centro de tudo. Tudo tinha que ser feito para o homem e pelo homem. E como a teoria dele é o positivismo, tudo era feito pelo homem, para o homem, e a gente tinha que esquecer o que que era negativo e só se importar com o que é positivo. Daí vem o nome positivismo. E o que que é o positivismo? O que que é o positivismo? O que que é positivo? Positivo, segundo Augusto Conte, segundo os positivistas, o que é positivo é tudo que você pode medir, tudo que você pode pesar, tudo que você pode colocar no laboratório e observar. Só que o problema é o seguinte, o Machado já percebeu isso lá naquela época, né? Que existem coisas que você não pode pesar, você não pode medir, que você não pode colocar no laboratório. Por exemplo, as emoções das pessoas, o sentimento das pessoas, as suas frustrações, você não pode. Você não pode criar um sistema filosófico para a humanidade e esquecer as emoções, que é o que ele prega, o positivismo, né? E essa filosofia dele, se você pode passar para o outro, isso. O positivismo do Augusto Conte, ele se baseia sobre três pilares. Para eles, o homem tem que passar por três fases para chegar no nirvana, que é o positivismo. Vocês estão vendo que é uma loucura, né, gente? Mas eu estou explicando para vocês verem por que que o Machado de Assis bate tanto no Augusto Conte. Por que que ele bateu tanto nele? Então, ele passa, para eles, né? Ele tem que passar por três fases para chegar no nirvana, que é o positivismo, que é o mundo perfeito. A primeira fase é a fase metafísica, é naquela época pagã, onde existiam vários deuses. As pessoas criam em vários deuses, né? A humanidade passou por essa fase. Aí depois chega a fase teológica, que é a fase monoteísta, onde a gente começou a crer no Deus único, né? Então é a fase da era cristã, né? A era cristã e o que e agora para chegar no nirvana precisa chegar na fase positiva, que é a fase científica. Nessa fase científica, tudo é centrado no homem e o homem vai ocupar o lugar que as religiões precedentes ocupavam, e daí ele vai criar uma religião e vai mesmo criar uma igreja. E dessa igreja, quem vai ser o papa dessa igreja? Quem que adivinha? Quem que é o papa dessa igreja? Augusto Conte. O Augusto Conte. Por isso o Machado bate nele sem dó. Ele despreza todas as outras religiões, nenhuma religião presta, só a dele é que presta. E ele vai e cria uma igreja onde ele é o papa. O Machado não ia perdoar uma coisa dessa. O Machado ele não suporta pessoas prepotentes, pessoas mentirosas como esse e manipuladoras. É por isso que ele colocou esse personagem louco, lunático, que é o Quincas Bobas, sendo uma sátira do Augusto Conte. Eu até coloquei para vocês aí a próxima foto, a Igreja Positivista do Brasil, que lá no Rio de Janeiro tem um templo, existe. E ele é que era o papa da Igreja Positivista. É lógico, o Machado não ia Rolando perdoar. Lero geral, né? O Rolando Lero geral.
Entendeu? E esse tipo de pessoa, eu fico muito feliz do Machado ter feito isso, sabe? Pegar esse impostor e fazer o que ele fez. Colocou ele no papel de um louco, que é o Quincas Borbas. E o positivismo, infelizmente para nós, o positivismo ele é levado a sério só no Brasil, infelizmente. Na Europa, nos Estados Unidos, ele é considerado filosofia menor, considerado filosofia de adolescente e pueril. Ninguém leva a sério o positivismo fora do Brasil. Tanto que tem uma igreja positivista no Brasil. O Machado de Assis fez o que ele pôde para destruir, para ridicularizar e para colocar o Augusto Conte com o seu positivismo no lugar deles. O trabalho dele ele fez. A gente só não ouviu, né? Não obedeceu, né? O Machado de Assis. É, falei do positivismo, descasquei o Augusto Conte. Agora, essa citação eu coloquei, é, isso está no começo do livro. É no quando Machado, quando, desculpa, Machado, quando o Brás Cubas começa a relação dele com a Vigília, que é uma mulher casada, eles estavam apaixonadíssimos, estavam vivendo, alugaram uma casinha lá na Gamboa. A Gamboa era um lugar de pobre na época, né? Alugaram uma casinha lá na Gamboa e eles estavam indo se encontrar lá para ter as noites, as tardes de amor dos dois. Estavam muito apaixonados. E eu coloquei essa citação aí porque ela me marcou muito, porque ela me faz pensar que o Machado de Assis, ele acredita que nós, leitores, somos pessoas inteligentes. Então, ele deixa as coisas abertas para a gente mesmo interpretar. O nome desse diálogo é o velho diálogo, o nome desse capítulo é o velho diálogo de Adão e Eva. Os dois estão apaixonadíssimos. É a linguagem do amor. O amor ele é universal. Não precisa você escrever o que eles estão falando. Nós conseguimos, o Machado acreditava que nós éramos inteligentes o suficiente para a gente mesmo imaginar o que eles estariam falando um para o outro. Então, alguém pode dar uma lidinha na citação Vamos lá. aí? Leonilda? Vamos embora. Brás Cubas, pontinho, pontinho, interrogação. Vigília, pontinho, pontinho. Brás Cubas, pontinho, pontinho. Vigília, pontinho, pontinho, exclamação. Brás Cubas, pontinho, pontinho. Vigília, pontinho, pontinho, interrogação. Brás Cubas, pontinho, pontinho. Vigília, pontinho, pontinho. Brás Cubas, pontinho, pontinho, exclamação, pontinho, pontinho, exclamação, pontinho, pontinho, exclamação. Vigília, pontinho, pontinho, interrogação. Brás Cubas, pontinho, pontinho, exclamação. Vigília, pontinho, pontinho, exclamação. Eu, eu acho muito interessante isso aí, porque o Machado, gente, é como no próximo livro que a gente vai estudar, vai ser o Dom Casmurro, que todo mundo fica naquela história. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Gente, o Machado deixou para nós. A gente decide. Isso é tão importante assim? Para que ficar nessa briga? A academia fica querendo achar pontos. Ah, traiu, não traiu. Gente, é Machado. Isso não existe mais, né? Os autores não acreditam que nós somos inteligentes, mas nessa época aí, os autores acreditavam que nós éramos inteligentes. Então eu quis deixar marcado aqui o meu protesto contra esses autores que pensam que nós somos todos burros, que tem que mastigar tudo e dar na boca da gente, que como se nós fôssemos incapazes de interpretarmos. Deixa eu beber um copo d'água. Penúltima citação, gente. O auto-engano. O auto-engano, o termo é autoexplicativo, eu não vou. Vocês já podem ir lendo já a situação, que eu vou só fazer dois comentários depois. Já podem ler já, Geisa. Via dali mesmo, reclinada no camarote, com seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos. Era medo do parto, padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho. Terminei repreendendo-a, um pouco em nome dos meus direitos de pai. Bom, deixa eu colocar o contexto aí, senão não dá para vocês entenderem muito.
A Virgília, gente, ela era casada e tinha um caso com o Brás Cubas. Mas ela paquerava a corte inteira naqueles bailes. Ela seria, assim, modernamente uma piriguete, entendeu? A Virgília. E o Brás Cubas tá lá. Ai, os braços que eram só meus. Que meus? A mulher casada. Esse é auto-engano, gente. Meus braços. Ele tá falando. Os braços que eram só meus. E na outra citação, ela fica grávida. E ele cisma que o filho é dele. E ele fica falando: ai, meu filho, meu filho. A mulher casada poderia muito bem ser filho do marido dela, do Lobo Neves. E ele: ai, meu filho, meus direitos de pai. Então, assim, é um auto-engano. Ele se enganando, ela se enganando, todo mundo se enganando. E eu coloquei um conto do Machado de Assis que se chama O Enfermeiro. Ele está no livro de contos, várias histórias. É assim, esse conto é do começo ao fim, é um auto-engano. Então eu queria só deixar isso marcado aqui, que esse conto realmente é um auto-engano. E a última citação, o tema dessa última, eu coloquei três citações, todos demonstrando a não idealização da mulher que acontece no realismo. Quem vai ler? Eu vou ler. Ouvi tudo isto um pouco turbado, pela tranquilidade moral de vigília, pela falta de comoção, de susto, de saudade e até de remorso. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara duas vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinha. Pois então, a primeira citação, ele está contando aí, ele está falando. Quando eles estavam na casa deles lá na Gamboa, o marido da Vigília foi lá bater na porta. E ele ficou assustadíssimo com a tranquilidade. Ele fala, né, pela tranquilidade moral da Vigília. Assim, numa boa, ela mandou o marido dela embora, falou que estava visitando uma amiga e tal, assim, com da frieza dela, né? Jamais você veria uma mulher fria dessa, né, manipuladora dessa, num romance, né? Isso aí realmente é o realismo. Na outra também, que ele tá falando que ela dançou a noite toda, ela ficava seduzindo todos os homens, a Vigília. E ele tá falando isso dela, né? Que ela ficava dançando com o cara na janela. Quando que uma mulher casada fazia isso? Mas a Vigília fazia. E no outro, ele está falando que ela tinha espinha, que ela não era tão bonita assim, que ela não tinha primazia da beleza. Jamais! A Helena, gente, o Machado gosta demais desse livro. A Helena, ela é linda, ela trata bem os criados, a criadagem, ela trata bem todo mundo, ela fala francês, ela fala italiano, ela arranha um pouco o inglês. Ela é perfeita. As mulheres são perfeitas no romantismo. E já no realismo, ele diz que a mulher é mentirosa, ela é manipuladora, ela atrai o marido. É realmente a não ida, é realmente o contraponto, é o oposto do romantismo. Ela atrai o marido, ela não existe idealização da mulher no realismo. Última. Desculpa, gente, eu não ia colocar esse capítulo, mas eu coloquei por causa do seguinte: esse é o capítulo mais famoso do livro. Eu não ia colocar, mas depois eu falei, vou colocar. Esse último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não conheci o casamento, não padeci a morte de Dom Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É bem trágico, né? Bem trágico esse final dele. E essa última frase aí, ela é muito conhecida. Essa última frase aí. O Brás Cubas, para mim, Angélica, ele morreu como ele viveu. Ele era uma pessoa egoísta, ele era mesquinho, ele era incapaz de fazer um gesto de generosidade. Ele morreu
do jeito que ele viveu. Ele colheu, ele está colhendo na morte dele o que ele plantou. No começo do livro fala que ele morreu, ele tinha 11 pessoas no enterro dele. Não fala de família, só tinha amigos, amigos, entre parênteses, né? A irmã dele, a Sabina, não foi, os sobrinhos dele não foram. E ele, quando ele fala não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, ele. Ele é a pessoa que ele era, né? E ele, esse realmente é um livro, é um capítulo de negativas, é muito negativo e tudo, mas eu só penso assim, ele colheu o que ele plantou, e para nós, enquanto leitores, a questão fica, será que nós queremos ter uma vida medíocre, egoísta como ele, para terminar como ele terminou? E eu acho que, para mim, essa é a mensagem que o Machado deixa, sabe? Você quer terminar assim, como o Brás Cubas? Bom, no final eu falei com vocês que eu ia colocar uma. Coloquei duas pinturas, uma pintura do romantismo e uma pintura do realismo, porque eu acho assim, tem que voltar lá no romantismo, falar do romantismo primeiro, porque eu acho muito legal quando as artes dialogam entre si. Já falamos muito do romantismo e do realismo na literatura, mas é bom também ver na pintura, que eu acho interessante. Nós falamos que no romantismo tem a idealização do herói, tem a fuga da realidade, tem muito subjetivismo. Olha, observa bem essa pintura. Essa pintura, olha, essa pintura se chama Independência ou Morte, mas ela também tem um outro nome, que é O Grito do Ipiranga, que ela chama. Ela foi pintada, ela foi terminada, na verdade, né, em 1888. Mas a independência do Brasil, a declaração de independência do Brasil com relação a Portugal foi em 1822. Ou seja, esse quadro foi pintado 66 anos depois do fato ocorrido, né? E ele é muito romântico, porque olha bem como é que o Dom Pedro está com a espada para cima, né? Ele está com aquele olhar dele olhando para frente, um olhar decidido. Os homens que estão atrás dele, todo mundo reverenciando, tirando o chapéu em sinal de respeito, né? É com muita glória que ele está fazendo isso. Todo mundo muito bem vestido. Olha a roupa dos soldados, todo mundo muito bem vestido, penas os cavalos, todos os cavalos bonitos, né? Não tem nenhum pangaré aí, né? Não tem nenhum cavalo manco, ninguém tá com roupa rasgada, sendo que a gente sabia que na época, para andar de cavalo, um soldado de cavalo tinha que ser rico. Cavalo custava muito caro. Muitos soldados andavam, a maioria dos soldados estavam era a pé, né? Então, realmente é uma imagem assim muito romantizada. Olha no quadro do lado esquerdo abaixo, tem um senhor com um carro de boi, né? Ele tá olhando assim, meio admirado, né? Olha como é que é o imperador declarando a independência do Brasil. Claro que não foi assim, né, gente? As pessoas deviam estar sujas, os soldados usavam roupa rasgada, devia ter muito cavalo manco, um pangaré, lógico que isso não retrata a realidade, né? Mas o romantismo é isso mesmo, né? A fuga da realidade, o ideal do herói, todo mundo querendo fazer o que é o ideal, querendo fazer o bem. Ficou muito bem retratado a nossa independência. É isso mesmo. É, esse quadro, As Peneiradeiras de Trigo, é do Gustave Courbet. Ele é considerado o maior expoente da pintura realista, o Courbet. Só para começar, para vocês verem a diferença do realismo para o romantismo. Para começar, nunca numa pintura do romantismo você vai ver uma pessoa de costas. Isso não existe no romantismo. As figuras estão sempre olhando para quem está contemplando a obra. Ela está de costa, olha a posição dela, olha o que ela está fazendo. Uma coisa importantíssima no realismo era os trabalhos braçais e eles queriam retratar temas do cotidiano, das pessoas pobres, sobretudo. Olha a moça que está catando, não dá para ver o que ela está catando do outro lado. Talvez arroz ou feijão. Olha o rosto de tédio dela catando e assim, a displicência dela encostada. Não tem nada de charme, não tem nada de romantismo, de postura nessas moças.
O menino está com o cabelo todo desengrenhado, olhando dentro do forno e não está olhando para nós que estamos contemplando. Isso não existe no romantismo. A sujeira do pano, as panelas jogadas abertas, a parede velha, toda descascando. Isso aí é o romantismo, desculpa, isso aí é o realismo na pintura. Opa! Machado é um exemplo de moral, de realização de vida e de dignidade pessoal. Eu vou voltar para que todo mundo. Agora a gente faz os nossos comentários, quem anotou aí as coisas. Eu vou stop sharing aqui para a gente poder se ver. Pronto, assim fica melhor para a gente poder se ver aqui. É... A Bianca está aqui, a Jacira entrou, Larissa, Claudinha, tem gente que não tinha cumprimentado ainda. Que bom, que coisa boa, né? Angélica, eu vou deixar com você. É, eu tinha notado algumas coisinhas aqui que. Por que que a gente está fazendo lectocinas, né? Por que que a gente está trazendo para a Associação Oxitocinas um incentivo à leitura? Porque eu acho que através da leitura a gente tem a transformação. Então, aí é que está o link para a gente, a transformação. Será que eu quero me tornar um Brás Cubas? Pegando o link que a Angélica colocou, né? Ou será que eu quero ser alguém melhor do que o Brás Cubas? Eu, particularmente, conhecendo agora, através da Angélica e da leitura, o Machado de Assis, ele realmente foi um sobrevivente, porque a gente lê. Para mim, até passa um ar tão realista de tudo e um olhar até pessimista em relação à humanidade, né? E para mim justifica todo o percurso de vida dele, tudo que ele precisou superar para sobreviver numa sociedade extremamente preconceituosa, escravocrata, que tinha acabado de sair da escravidão oficial, e ele conseguiu criar. Em cima desse olhar pessimista, ele deixou para a gente um raio-x da sociedade daquela época. Isso é muito forte. Esse é o poder das histórias. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Estou aberta. Comentário? A Geisa, posso falar? Claro, Da, da, Cláudia! Tudo bem. Eu tive uma dificuldadezinha para entrar no começo, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu peguei bastante, então tá tudo bem. Quando a Geisa falou sobre esse negócio da leitura, né? Por que que a importância disso e tudo? Eu lembrei da primeiro dia na faculdade de letras, aquela classe cheia, né, do primeiro dia. Depois, lá já no segundo semestre, está quase metade. E o professor, o coordenador do curso entrou e falou: quero que vocês saibam que nós vamos ler como 7 livros por cada 2 meses. E se alguma de vocês, porque só tinha um rapaz, se algum de vocês não gostar de ler, não tiver a paciência e não tiver interesse em ler, eu deixei a porta aberta. 3 pessoas levantaram e saíram e Ó, abandonaram o curso no primeiro dia. uau. Ele falou, porque realmente isso vai acontecer, e que vocês saibam que a leitura será feita e será pedida, e vocês vão ter que explicar tudo o que vocês entenderam, não é uma coisa assim. E alguns desistiram no primeiro dia. Quer dizer, a pessoa vai para um curso de letras e imagina que não vai ler. E, e aí eu lembro, bom, lógico, né? Eu adorava ler, adoro ler, mas o interesse de dar o tempo para isso, de perder tempo ou de ganhar o tempo com a leitura, se enriquecendo, seja Machado, seja qual for a leitura, não são todas as pessoas que estão, que querem dar esse tempo para isso, para essa atividade. As pessoas querem coisas muito mais rápidas e automáticas e estão perdendo a riqueza da profundidade, né? Então, quando a Angélica conhece tanto disso, por quê? Porque ela deu tempo para se aprofundar e para amar, e para gostar e para conhecer.
o Machado, né? E provavelmente muitos outros autores que ela deve gostar também, né? Então, quando a gente dá esse tempo e a importância para a leitura, a oxitocina é isso, é fazer as mulheres encontrar a melhor versão delas mesmas. E se elas vão ler, e se elas vão se instruir mais e vão saber mais, tá melhorando a sua versão fazendo isso, né? Todo mundo fala de Maria Callas, que é a maior, a mais grande, a maior, a mais incrível de todas as cantoras de todos os tempos. Eu falei, tudo bem, eu aceito isso porque ela realmente, sim. Mas eu queria saber o que que transformou essa mulher nesse ícone de tudo. Então eu peguei a sua biografia e li, estudei a fundo e vi tudo o que ela viveu, o que ela sentiu e o que transformou essa mulher nessa pessoa, nesse ícone e tudo. E aí a gente entende melhor. Agora, quando você só recebe superficialmente, ele fez isso, ele falou isso aqui, você não deu um passo a mais, né? Então você não se tornou um pouquinho melhor na sua versão. Então, o que a Angélica faz e transmite para a gente com tanta maestria e tudo é um presente. Eu estou muito, muito feliz de estar degustando tudo isso. Ah, Obrigada. que bom. Ai, que linda! Que lindo, claro. Obrigada. Falar aqui? Mu- Muito legal, muito legal. Posso falar aqui? Posso falar? Por favor, Amaury, fale sim. Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Primeiro, eu quero cumprimentar a expositora pelo extremo fôlego intelectual. Não é qualquer um. Não é só conhecer Machado, não é, gente? É um repertório cultural, mas amplificar para falar das coisas, não é? Porque poderia ser, já falar, nasceu assim, morreu assim, fez assim, história é essa, a leitura, mas não. Versar sobre, abstrair sobre o conhecimento humano exige um esforço teórico muito grande. É um trabalho exaustivo dele, isso é muito bem remunerado. Tem um ponto. Não se valoriza o trabalho intelectual que devia ser valorizado. É muito esforço você ir lá no positivismo, falar da filosofia, fazer uma crítica, ir na história, criticar o modernismo, criticar o positivismo, falar do romantismo, falar do realismo e mais. A partir disso, também apresentar uma visão, ou seja, criar, criar uma versão mais ampliada, convidando as pessoas a refletirem sobre isso. Então, parabéns à expositora pela brilhante exposição, pelo esforço teórico. Eu até gostaria de ser seu irmão, sabe? Gostaria de ser seu irmão, gostaria de ter para onde ser seu irmão, sabe, Angel? Mas não, Isso é elogio sincero, não é babação de irmão, não. É o irmão reconhecendo o talento e a dedicação da irmã. Sabe o que que eu acho mais legal? É que quando a gente vê alguém apaixonada por um tema assim, a gente meio que, mesmo que a gente não tenha o mesmo nível de paixão que a Angélica, eu, por exemplo, eu lembro que eu estudei História da Arte no primeiro ano de jornalismo. Era uma professora muito doida, muito maravilhosa, subia em cima da mesa. Quando ela mostrou a foto do realismo e a foto do romantismo, aí eu vi lá no realismo o Courbet, né? Roberto. Uhum. Auguste Courbet, é isso? Eu Sim, não lembro. sim, sim, Auguste sim. Courbet. E eu lembrava que aqui em Latour tem uma escola com o nome dele, Courbet. Ele morreu aqui em Latour. Ele era francês, mas os últimos anos da vida dele, eu falei assim, gente, eu agora vou ler sobre a vida do Courbet. Então, ele tinha uma preocupação social muito grande de realmente retratar a pobreza da época, as diferenças de classes sociais. Olha como que uma coisinha vai puxando outra, né? Uma coisinha vai puxando outra. Então, é não muito dizer, legal, então, assim, Angélica, sim. eu dizer, tá falando disso, gente, para realmente para a gente perceber que é, você falar sobre algo, para falar sobre determinada coisa, você tem uma precisa versar sobre outras coisas também, sabe? Esse esforço teórico, esse esforço de aprendizagem. Então, estão marcando isso, reconhecendo de fato um esforço que já fez, mas que grande para isso, mas também para dizer o seguinte, que a minha colega, você até falou, né, que hoje, quando você fala em ler, implica você ter um tempo para ler e interpretar o que você está lendo, né? E isso falta muito no mundo de hoje, que as coisas estão aceleradas, e você tem uma dificuldade de criatividade, de abstração. Você não ficar só naquilo que você vê, mas tem interpretação, acho que foi essa que o Fromm falava de interpretação profunda, aparece, né? Falei, além disso, de criar. Então, eu pensei aqui, ó, para dar um exemplo basicamente assim, falando do Brasil, que é o país do futebol, né? Antes, tem um romantismo, né? Alguns os jogadores de futebol brasileiros
eles sabiam como levar o jogo, acelerar, diminuir o jogo, sabe? Tinha um domínio sobre isso, né? Hoje, o que faz é só repetir, é uma repetição que é treinado para chutar, para deixar, você não tem mais talento, né? Assim como não tem intelectuais, mas não tem mais talento. Tampouco das formas formas de talento para pensar a lei do direito. Por exemplo, dentro do direito, os colegas não são de lei, nem queria ler, sabe? Era só cola para falar, não tem problema. Aí, por fim, voltando à obra aqui, eu achei muito interessante quando fala que a saudade pode mais que o tempo, né? Também quando fala da última edição que entrega aos vermes. A última, quando fala de entrega aos vermes, a gente fala da nossa finitude, da nossa irrelevância nesse mundo, né? Quanto mais quando chegarmos a, digamos assim, a algo melhor, já é dado o tempo, né? Então é preciso a cada momento buscar ser melhores, não ser medíocre. E quando fala a saudade, eu acho que não pode ter uma poesia pura, né? A saudade pode mais que o tempo, é É, porque, como diria Hannah Arendt, né, assim, a gente precisa criar hiatos no tempo, porque senão nós vamos sempre reproduzir a mesmice, né? Então, a gente pode mais que o tempo se a gente considerar que é preciso criar hiatos no tempo para plasmar momentos de reflexão sobre a nossa condição humana, mas também que a gente pode criar momentos ali e também deixar uma contribuição rica, né? E eu acho que a contribuição do Oxitocina e da Angélica agora foi muito bacana para a gente. Então, parabéns pela edição, está sendo muito bacana. Parabéns. obrigada, Obrigada, obrigada. Mauri. Obrigada, obrigada. Bom, eu É, eu tinha anotado aqui, gente, também sobre a situação, sobre a citação 8, e a Angélica ela fez o comentário sobre o Machado, ele mostra para gente personagens com uma experiência ruim, e como é que chamava o que era escravo, que depois Prudêncio, o Prudêncio. Prudêncio. Então, assim, o Prudêncio, ele, na verdade, ele não dá nenhuma lição de moral, ele deixa a gente raciocinar no sentido assim, o Prudêncio poderia ter pego aquilo tudo que a vida deu para ele e usar como alavanca para ele ser melhor, para ele ser mais altruísta, para ele lutar pela igualdade social, ele poderia ter esse caminho, mas o Uhum. caminho que ele, Prudêncio, achou foi só uma repetição daquela daquele egoísmo, daquela maldade. Então, assim, isso acho que é uma das características dele também. Ele não passa moralidade. Quem tem que fazer essa avaliação é a gente. É, Então, isso te dá um poder de julgamento e de interpretação que o Amaury colocou muito grande. Quando a gente conhece mais o contexto histórico, quando que ele escreveu, por que que ele escreveu, para quem não recebeu aqui, eu não sei se todo mundo, se eu passei para todo mundo ou não, mas todo o material que a Angélica disponibilizou para a gente, a cartilha do dinheiro, era a cartilha do dinheiro que chamava, sim, né? sim, sim, A sim. cartilha do dinheiro, essas próprias figuras do romantismo, do realismo e o próprio resumo do livro. Então, é muito legal nos situar dentro desse contexto, além da obra, porque fica mais fácil ou menos desafiante interpretar a própria obra. Fica. concordo. Não fica? Angélica, conhecendo, imagina que se você tivesse lá na época vivendo perto dele, do Machado, tudo sendo lá, morando na mesma cidade, tudo sendo vizinha ou amiga. Você acha que com tudo que ele viveu, com tudo que ele teve muitas decepções, ele teve muita dor, muita tristeza, muitas coisas. Você acha que escrevendo tudo isso era meio que uma válvula de escape dele, de gritar, de vomitar toda essa coisa que ele tinha? E você acha que quando ele morreu, você acha que ele morreu frustrado ou ele morreu mais pro feliz? O Machado, ele tinha perdido, morreu 4 anos depois que a Dona Carolina, que era a grande paixão da vida dele. Então, eu acho que ele morreu bem triste. Ele tinha sonho de ser pai e ele não conseguiu ser pai. Uma sobrinha dele prometeu para ele que ia dar um filho para o filho que ela estava esperando para ele, e ela perdeu esse filho. Então, ele teve muitas frustrações na vida dele. Mas é uma pessoa também que o que ajudou o Machado a viver, eu acho que é a escrita dele, sabe? A escrita dele foi realmente a válvula de escape dele. Eu acho que ele foi uma pessoa que ele soube lidar com o tempo que ele vivia
ele fazia realmente uma, como a gente fala hoje em dia, né? Uma limonada com o limão que ele recebia da vida, sabe? Ele era um pessimista, sim, mas olha o mundo que ele vivia. Ele vivia, gente, uma pessoa inteligentíssima, rodeada de pessoas burras, Eu, Crisão. arrogantes. Era difícil. Medíocres. E ele não podia falar. E ele não podia falar. Porque ele precisava daquelas pessoas também, de certa forma, né? A situação dele era frágil, né? Rodeado de pessoas imbecis, de nécios, de parvos, de tapirs em torno dele, e ele não podia, e ele, o gênio que ele era, não devia ser fácil. Ele devia ser uma pessoa um pouco solitária também. Tinha alguns amigos, ele tinha poucos amigos. Não foi fácil a vida dele, mas eu acho que ele não morreu como Brás Cubas. Ele morreu e realizou coisas demais. É, Ajudou muitas pessoas. Ele não foi um Brás Cubas de jeito nenhum. E a última edição que foi dada aos vermes foi realmente a melhor. Foi uma potência. Ele realmente ele viveu muito bem. Mas eu acho que ele morreu um pouco triste, sim. Mas realizado. é, eu queria falar um instantinho. Oi, Ana. Oi. Então, primeiro eu queria agradecer a você, né, toda essa exposição que você fez, as pesquisas paralelas, né, como você nos situou nessa obra e a comparação com outros autores de outras épocas. Então, isso é muito bacana. É um trabalho grande que você teve, mas é enriquecedor. Eu achei também muito interessante, porque eu acho que ali esse trabalho conjunto, né? Assim, meu conjunto, essa reunião, ela nos permite ter uma outra abordagem, que às vezes quando a gente faz uma leitura sozinha, a gente não chega a todos esses aspectos. Então, acho que esse é o trabalho de grupo, que é muito interessante. E eu acho que a gente poderia ler o livro e pensar nessa parte assim no contexto histórico, né, na ironização de uma época, toda a crítica do que ele vivia, porque na verdade acho que ele critica muito que ele está a sociedade em que ele vive, né? O caso do escravo que quando tem, né, não só a personalidade, mas muitos passaram por isso também. Né? Todas essas situações que ele coloca são situações que quando ele expõe o lado das pessoas, e assim, e eu achei muito bacana também quando a gente pode jogar isso para os dias de hoje, para o ser humano em geral, porque não importa a época que a gente viva, a gente repete as atitudes, a gente pode ser uma edição melhorada, né? A gente pode melhorar a nossa. Ao longo da vida, a gente pode melhorar esses capítulos, fazer a releitura ou não ou não, eu acho que isso é uma escolha e exige um trabalho grande também, porque modificar, né, fazer essa correção da coisa também não é tão fácil assim. Eu acho que esse trabalho de oxitocinas ele é muito bacana para isso. Parabéns, Geisa, e todo mundo que participa, porque isso é muito legal, né? Todo mundo trazendo isso, esse lance de querer melhorar. Então, assim, obrigada pela participação, é muito bacana isso. Obrigada a Obrigada. você por estar aqui com a gente, Ana Cláudia. Obrigada. Eu acho que é Queria isso. falar Por um favor. pouquinho. Quem? Aqui, a Leonilda. A Leonida, a gente não está mais vendo você. Deixa a gente ver você. Ai, cadê eu? O que aconteceu? Tá Tá só apagado. me ouvindo? Tá Até só para a me gente ouvindo? tirar uma foto juntas. Aninha, você conseguiu tirar alguma foto, Aninha? Já tirei, mas a Leonilda e a Jacira tá apagado. Ah, tá. A Jacira, Tem não sei gente que se já tá. saiu também, né? A gente teve até 14 Não, eu não pessoas. saí, não. Tá. É? Não, a Aqui. gente sabe que você não saiu, que você está aqui. A gente está te ouvindo. Mas tá tudo É, bem. Então tá fala aí, escuro, Leonilda. só tá apagado. Pronto, eu Ó, a aqui. Jacira. Ah, a Jacira. Eu sou tímida. Queria Que falar a bom, que respeito, bom. Ouvindo, a a respeito pedidos ela Mas apareceu. E diga ao povo que fica, ela ficou. Ô, a Leonilda, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Ah, não, acho que é só você mesmo, né? Para a gente poder. Você deve ter clicado sem querer na sua câmera e aí desligou a câmera, a gente não vê você. então não tem jeito não. Eu Mas vou fazer. fala assim mesmo. Estamos Pode ouvindo. falar. Aham.
Não, eu queria falar a respeito dos comentários que a gente muitas vezes escuta que Machado ele não se importou de maneira nenhuma, ele se envolveu, né, na questão da escravidão, muito pelo contrário. Ele, nos seus livros, nos seus relatos, como a Angélica falou, que ele acha que nós somos pessoas inteligentes, ele fala assim, de uma maneira sutil, de uma maneira forte, né, a sua opinião sobre escravidão. Há de se ver que os avós dele eram escravos. O pai dele era um aforreado, aquilo estava dentro do peito dele, Uhum. dentro da vida dele. E a moça que fez a pergunta antes, como será que ele morreu? Eu acho que ele morreu decepcionado, sim, porque ele era uma pessoa um tanto quanto pessimista, ele era irônico e ele conhecia a alma humana profundamente. Como a Uma falou, que a gente acaba repetindo, né, às vezes os mesmos erros, né, como aquela música, como nossos pais, eu acho que ele tinha certeza que a alma humana, que a pessoa dificilmente mudaria, né? Eu não sei se é verídico, mas dizem que ele conhecia a Bíblia profundamente, né? No conto Enfermeiro que você falou que ia comentar, a gente vê lá só as citações, em vários contos dele. Dizem, né, que ele não aceitou a extremunção quando ele morreu. Perguntou se ele queria extremunção e falou que rejeitava a extremunção, que na verdade ele não acreditava que o ser humano pudesse se tornar nobre. Dificilmente o ser humano se tornaria nobre. Não sei se vocês concordam comigo, mas ele tinha um pessimismo muito grande em relação à alma humana. E eu acredito que ele fez grandes feitos magistrais, muito nobres, mas ele morreu decepcionado com a condição humana. É a minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo. Leonilda, eu estou pensando aqui como é que é o destino, né? E como é que é a sincronicidade da vida. A gente está estudando, então, alguém que não. Segundo, eu também tenho essa percepção que ele era uma pessoa, com tudo que ele vivenciou. Na verdade, eu não sei se ele chegava a ser pessimista, mas assim, para mim ele foi um sobrevivente. Eu acho que ele nem entra se era otimista ou se era pessimista. Ele precisava sobreviver. E a maneira com que ele encontrou os caminhos para sobreviver através da arte da escrita, é, eu não sei se ele não acreditava na alma humana. Porque hoje a gente está aqui numa plataforma que acredita na alma humana e é por isso que a gente está aqui acreditando nos nossos talentos para poder fazer multiplicar esses talentos e estudando alguém com a personalidade de Machado. Não fica meio contraditório aqui, mas olha como é que é a força do Machado, né? Mesmo que ele fosse, então, um pessimista ou que não acreditasse numa alma humana, alguns séculos depois, um grupo de mulheres e homens se reúnem para estudar, a obra dele. Eu acho isso bem forte, né? Muito Eu tive muita dificuldade de mergulhar no Machado, porque eu sou alguém que eu acredito muito na alma humana, então tinha algumas coisas que me doía, sabe, que me doía. Foi meio até, eu não diria pesado, mas eu escutei um professor dizendo que você precisa ir muito devagar com o Machado, né? Você demora um tempinho até você mergulhar. Não é aquela coisa que logo de cara você se apaixona. Para mim, não era questão de apaixonar ou não. Eu via um pouco do amargo dele, e eu acho que isso eu precisei lidar um pouquinho para eu poder ler tudo, né? E, e tô ainda, né, tentando entender o Machado na época dele, mas o mais importante para mim é todo o relato, até meio que jornalístico e sociológico de tudo que ele viveu. Se ele não tivesse escrito, a gente não ia saber, a gente ia ver de repente só as telas da linha romântica, né? As mulheres arrumadinhas, sem espinhas. Bonita do lar e como é que é? Linda do lar e sei lá o quê, né? A gente ia só não ia ver a coisa de verdade. Recatada, recatada. Recatada, esqueci, recatada, né? Então seria só essa coisa bem estereotipada, né? Do que gostariam que a gente acreditasse. Então, ele trouxe para mim um relato sociológico, né? Um relato sociológico. Mas eu acredito na alma humana. Então, para mim, assim, foi meio difícil, né? Mas depois vendo todo esse contexto,
faz todo sentido, né? Como que nós seríamos vivenciando as coisas que o Machado de Assis, É, sabe? Não dá nem para imaginar. De repente a gente ia virar um Prudêncio ou Clarencio. Como é que era o nome do escravo? Prudêncio, Prudêncio. Prudêncio. Talvez a gente Prudêncio. viraria um Prudêncio. E é É, também um reflexo da época, né? Porque era o realismo que estava rolando, então era o momento que isso estava sendo exposto, né? Esse lado mais duro da vida, né? sim. Então ali era esse movimento, ele expunha isso também. Então É. ele também estava sendo influenciado por isso também, eu acho. Sim, Porque sim. assim como ele influencia pelo que ele é, ele também é influenciado pelo que ele vive, como a Foi. gente também, né? Claro, Sim, claro. os artistas são homens do tempo deles, eles vivem no Deles, mesmo mundo que a gente. Nessa exato. época do realismo, a família real estava expulsa do Brasil, É, e exato. quantas revoltas E na do Europa já período. tinha começado o realismo também, e ele era um homem à frente do tempo dele, então ele já Sim, lia outros autores da Europa também, então sim. assim, tinha todo até a E forma, o, a e o forma, Brasil. E o Brasil estava em ebulição com todas aquelas revoltas, farroupilhas, exato. cabanagem, todas as revoltas imperiais, muita instabilidade. Ninguém estava para falar de beleza, de Uhum. não, a realidade estava gritando para os Aí, e o foco da arte também mudou, né? é É isso isso, aí, eles foram assim levados pela realidade, os artistas, né? Ninguém estava exatamente. para falar de beleza, de mulher bonita, sem espinha, de corte. Tava pegando fogo o Brasil. Entendeu? Gente, Era o tudo nosso tempo disputa chegou ao final. Angélica, Perfeito. o nosso próximo encontro, como é que vai ser? O nosso próximo encontro vai ser nós vamos terminar, nós vamos descobrir se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Opa, essa discussão vai ser longa. Fiquei animada, viu? Fiquei animada. Vai ser Dom Casmurro. Dom Casmurro, Dom Casmurro. E É a no nosso maior obra próximo. dele, né? É a Hã? maior, foi a mais lida, né? É a maior, né, É. das obras dele, né? A mais Dom lida, a mais. Casmurro. Dom Casmurro. E no próximo mês, eu não lembro a data de cabeça, em abril a gente vai ter já o nosso horário de verão aqui, então vai ser 20 horas aqui na Suíça e será 15 horas no Brasil, tá? Mas eu vou mandar direitinho o link para que todo mundo se prepare. Angélica, muito obrigada por toda a sua paixão, dedicação, disciplina. A gente acabou se conhecendo um pouquinho mais nos nossos bastidores e não tinha nada a ver com Machado de Assis, isso é ótimo, porque o trabalho conjunto, eu falo que os bastidores aproximam muito a gente, aproximam a gente como pessoa. Então, para mim é uma delícia isso. Obrigada por todos vocês que estão aqui e obrigada para você que vai estar assistindo depois. Obrigada. Ah, obrigada, gente. Tá bom? Obrigada. Boa Eu noite a também. todas vocês, todos. Oi, Boa é, Angélica. noite, foi ótimo. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, quero agradecer a Geisa por me dar essa oportunidade de falar do Machado, que é um prazer. Dá para ver, né, gente? Dá. Dá para ver. Dá, né, Estou gente? Dá, apaixonada não É precisa por ele. explicar contagiante. muito. É um Paixão. prazer. Muitas pessoas têm dificuldade em entrar na obra do Machado, sim, mas isso é porque nós, homens e mulheres modernas, nós temos a nossa mente destruída por esse mundo. É tanta mediocridade em torno da gente, a degradação da escola, do ensino, que a gente perdeu até a entender muitas palavras, a gente não entende até o significado das palavras. Isso eu acho que é uma certa barreira que as pessoas têm. Assim, eu encorajo, dou a maior força para todo mundo que queira estudar o Machado. Não parem nas barreiras linguísticas. Leia com um dicionário. Depois passa, gente. Nós temos a nossa mente destruída realmente pela modernidade, mas a gente pode mudar isso. A gente pode ler sim o Machado, e assim, eu me ponho realmente à disposição de quem estiver lendo Machado, precisar saber de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é com o maior prazer que eu posso explicar, porque eu Obrigada. decidi realmente que eu queria Obrigada. ser uma especialista amadora do Machado de Assis, e é por isso que eu leio a obra dele toda, E e você já tento é, queria não, dissecar você já a é, obra você já dele é, toda. Então, eu você estou já à é. disposição para quem quiser
Obrigada, querida. E para todos, Obrigada. então, se puderem entrar no nosso Instagram, deixa um comentário lá. Ah. Vamos deixar um abraço especial para Angélica, que isso é uma forma da gente também incentivar outras pessoas a participarem com a gente, tá bom? Um beijo, gente. Eu vou parar de gravar, Obrigada, então. Deixa eu ver aqui, obrigada. peraí. Agora eu tenho que colocar aqui o óculos. Um abraço, gente. Até a Beijo. próxima. Beijo. Gente.